Nossa aula de hoje é sobre relative pronouns, só que esta aula vai ser com exemplos. E para me ajudar, eu tenho aqui Cleo, minha cachorrinha. Sou teacher Ana Lúcia e lá vamos nós. Relative pronouns. Os relative pronouns podem ser who, whom, que se refere a pessoas. Prestem atenção que whom está caindo em desuso. Who é bem mais usado, até quando antigamente o whom era preferencial. Which, usado para se referir a animais, objetos ou ideias. E whose, quando há relação de posse entre o antecessor e o que vem depois. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó. This is the horse lost control yesterday. Antes do pronome que vai entrar aqui, eu tenho a palavra horse. Horse é cavalo. E depois eu tenho um verbo. Então, refere-se a um animal. O que eu vou usar? Which. Este é o cavalo que perdeu o controle ontem. Gostaram? Vamos ver este. Eu tenho um homem passeando com um cão. That man, man é a palavra que vem antes do pronome. Depois eu tenho o verbo. Como man é o homem, refere-se à pessoa, eu vou usar o pronome who. That man who is walking the brown dog is my father. Aquele homem que está caminhando está levando o cão marrom para passear é meu pai. Vamos ver essa frase de Elizabeth. Preste atenção que antes aqui do pronome, de onde vai entrar o pronome, eu tenho a palavra coffee. Coffee quer dizer café, não é pessoa, é uma coisa. Elizabeth tasted the coffee, depois eu tenho um verbo normal, coffee como é uma coisa, which. Elizabeth provou o café que estava extremamente quente. Pobre da Elizabeth. Dr. Jacobs. Antes do espaço. Dr. Jacobs. Jacobs se refere a uma pessoa. Quem é ele? Então, nós temos aqui, referindo-se à pessoa. Depois eu tenho o verbo. Vou usar o pronome who. Dr. Jacobson, who is a very famous scientist, works here. Dr. Jacobson, que é um famoso cientista, trabalha aqui. Vamos ver a relação agora. Presta atenção. Temos a palavra boy antes e depois eu não tenho mais um verbo, eu tenho outro substantivo. O que é mother? Mother é mãe. Relação da mãe e do boy. A mãe pertence ao menino. É a mãe do menino. Como vai ficar? Joe is the boy whose mother is pregnant. Joe é o garoto cuja mãe está grávida. Pizza. Pizza é uma coisa também. Como se refere a algo e depois eu tenho sujeito, verbo, não tenho nenhum objeto que pertença a pizza, nada em relação. Eu vou ter aqui the pizza which. The pizza which I ordered was delicious. A pizza que eu pedi estava deliciosa. E Paul. Antes eu tenho Paul e depois eu tenho a palavra birthday. O que significa a palavra birthday? Birthday quer dizer aniversário. Será que Paul e o aniversário têm alguma relação? Claro. Olha o Paul aqui, ó. O aniversário é dele. Pertence ao Paul. Como estamos expressando uma relação de posse, vamos usar whose. Paul, whose birthday is today, is having a party. Paul, cujo aniversário é hoje, está dando uma festa. Fish. Fish, peixe. Depois tem o sujeito, o verbo, o restante da frase. Como se refere a um animal? Which. The fish which I caught was very small. Agora vamos ver esta outra frase, ó. Robert is the man
Baby is always crying. Eu vejo que vem antes, ó, man, homem, pessoa. Depois é baby. Alguma relação entre o baby e o man? Sim, o baby é do man. O bebê é do homem. O que eu vou usar? Whose. Robert is the man whose baby is always crying. Robert é o homem cujo bebê está sempre chorando. Já viu que podemos sempre substituir em português whose por cujo, cuja, cujos ou cujas? Vai ali a dica aí. Agora, Mrs. Smith é nome de mulher, é uma pessoa. Verbo vem depois do espaço. Preciso nem pensar. Referindo-se à pessoa, depois vem o verbo, who. Mrs. Smith, who has been working all day long, is very tired. Mrs. Smith, que tem trabalhado o dia todo, está muito cansada. Agora vamos ver aqui, ó. Shirley is the girl. Antes eu tenho a palavra girl, depois eu tenho o verbo. Como vem girl, aqui refere a pessoa, who. Shirley is the girl who gave me this book. Those are the three boys. Boys, estou me referindo aos boys. Depois vem verbo. Referindo-se à pessoa, vou usar who. Muito bem. O próximo. I know a man. Man, pessoa. Depois eu tenho, depois do espaço, aqui da lacuna onde vai entrar o pronome. Main fear. Fear é medo. Ah, será que medo e homem tem alguma relação? Sim, o medo é do homem. O que eu vou usar para expressar que o medo é do homem? Whose. Eu conheço um homem cujo maior medo é ver um fantasma à noite. E o meu é ver até um de dia mesmo. I have an uncle. E depois eu tenho a palavra parrot. Uncle vem antes, parrot depois. Quem lembra o que é uncle? Uncle é tio. Parrot quer dizer papagaio. Eu tenho um tio. Papagaio fala palavras em 3 línguas. Ah, o papagaio é do tio. Então a relação de posse vou usar whose. Eu tenho um tio cujo papagaio fala palavras em 3 línguas. E todas as palavras são palavrões. Ah, isso aqui é um watch. Vamos ver a frase. A palavra que vem antes é watch. Depois eu tenho sujeito e verbo. Referindo-se a um objeto, que é watch, vai ser which. The watch which you bought for dad is very nice. O relógio que você comprou para o papai é muito legal. The woman. Palavra woman é mulher. Depois eu tenho o verbo. The woman, qual a palavra que eu uso quando woman se refere, claro, né? Se refere a mulher e é o sujeito da frase, vou usar who. The woman who is reading a red book is my mother. A mulher que está lendo um livro vermelho é minha mãe. E a desse? Peter is the student. A palavra que vem antes é student. E depois eu tenho father, que é outro substantivo. Father student, relação, o pai é do aluno. Whose. Peter is the student whose father is a singer. Peter é o aluno cujo pai é um cantor. Olha lá, o pai do Peter. Peter's father. Ashton, nome de pessoa, é um homem. Depois eu tenho o verbo. Então, essa palavra aqui se refere a Ashton e vem antes de um verbo. Que palavra eu vou usar? Who. Ashton, who is Australian, can speak 5 languages. Ashton, que é australiano, sabe falar 5 línguas. Janet. Janet também é pessoa. E depois eu tenho o verbo. Se é pessoa e depois eu tenho o verbo, vou usar who. Janet, who is Mary's sister, is an excellent student. Janet, que é irmã da Mary, é uma aluna excelente. E lá vem o parrot novamente, ó. Mas primeiro vamos ver o do menino. Football. Football é um esporte, é uma coisa, não é pessoa.
Depois eu tenho verbo. O que eu vou usar antes de coisa? Which. Falei antes, mas é depois, tá? Football. Referindo-se, which se refere a futebol, que é um esporte. Football, which is called soccer in the USA, is my favorite sport. Futebol, que também é chamado de soccer nos Estados Unidos, é meu esporte favorito. E esse papagaio lindo, o que ele tem a ver com a história? Vamos lá ver. Parrots, que são papagaios. Ah, papagaio não é gente. Depois eu tenho o verbo. O que eu vou usar aqui? Which. Parrots, which are birds, can say some words. Os papagaios, que podem falar algumas palavras, são pássaros. Inverti aqui um pouco, mas deu certo. Amei. My dog. This is my dog. Name is Thor. Tem dog antes e name depois. O que é name? Name é nome. O nome é de quem? É do dog. Então tem relação de posse. O que eu vou usar? Whose. My dog, whose name is Thor, is a poodle. Meu cão, cujo nome é Thor, é um poodle. Computers. Computers eu sei que não é pessoa. Assim como dog também não era, mas aqui tinha relação de posse. Computers, depois eu tenho o verbo, ó. Ah, quando antes eu tenho uma coisa e depois eu tenho o verbo, eu vou usar a palavra which. Computers, which are fabulous machines, are fundamental for our society. Computadores, que são máquinas fabulosas, são fundamentais para a nossa sociedade. Muito bem. Para terminar, vamos ver aqui, ó. My English teacher. My English teacher. Teacher é pessoa. Is é verbo. O que eu vou usar para combinar? Who. My English teacher, who is Jamaican, can speak Portuguese. Meu professor de inglês, que é jamaicano, sabe falar português. E para terminar, temos aqui um nosso cat. Vamos ver. Plural is the cat. Aí tem um espaço, depois eyes. Eyes é substantivo. Olhos. O que os olhos têm a ver com o cat? Os olhos são do cat. Então, já que tem relação de posse, vamos usar whose. Pluto is the cat whose eyes are green. Bem, gente, por hoje é só. Na próxima aula continuaremos. Espero que vocês corrijam os exercícios. Bye bye from now.